Quantas vezes você já pensou de onde vem o rio Capibaribe? Como é o seu percurso, sua relação com as pessoas por onde passa, que problemas enfrenta? A partir de hoje, eu decidi vir atrás das respostas. Começa agora a nossa expedição Capibaribe. Estamos no agreste pernambucano, no município de Poção, na Serra do Jacarará, a 1.100 metros de altitude, perto da divisa com o estado da Paraíba. Aqui nasce um dos ícones da nossa identidade, o rio Capibaribe. Os solos rasos sobre a rocha granítica do Planalto da Borborema possibilitam o surgimento do lençol freático na superfície. Apesar de ser um ponto marcante do percurso do rio, há muito pouca estrutura para sua preservação e para o ecoturismo. Estamos cercados de pequenas propriedades rurais que, por conta da seca, instalaram uma bomba para se abastecer direto aqui da nascente. Quanto mais falta água, mais profundo o buraco, o que pode ser um risco para a fonte. Nossa expedição segue nesse trecho conhecido como Alto Capibaribe, que só tem água quando chove. Lá do alto da nascente, em Poção, seguimos descendo e acompanhando o leito do rio até aqui em Jataúba, ainda bem pertinho da divisa com a Paraíba. A expedição Capibaribe chega agora à zona rural de Jataúba, um dos 42 municípios por onde passa o nosso rio nos seus mais de 270 quilômetros de extensão. Mas vocês devem estar se perguntando, cadê o rio? O rio Capibaribe é intermitente, ou seja, de Poção, lá na fonte, até Limoeiro, ele só enche se tiver muita chuva. Depois da nascente, ele vem cortando essa região de brejo de altitude, onde passa a existir no invisível do subterrâneo. Muitas famílias do entorno usam do leito debaixo do chão para furar poços e irrigar suas plantações, na luta diária pela sobrevivência. O problema é que, além dessa forma legítima, existem os carros-pipa e, o mais grave, os que tiram areia do fundo do rio para vender para a construção civil. De acordo com estudiosos, os buracos deixados pela exploração errada terminam provocando a evaporação da água, fato que pode trazer prejuízos gravíssimos no futuro próximo. A gente segue agora rumo ao Polo do Jeans. A expedição Capibaribe chega numa das regiões mais prósperas do interior de Pernambuco, o famoso Polo de Confecções. Estamos na única das 42 cidades cortadas pelo rio que pega emprestado seu nome. Estamos em Santa Cruz do Capibaribe. Mas o que dizer do nosso rio em meio a tanto desenvolvimento que os trabalhadores das confecções trazem aqui para a região? Rio poluído e morto. Temos, infelizmente, um exemplo claro de desenvolvimento insustentável. Como estamos vendo, aqui em Santa Cruz, a falta de esgotamento sanitário e de programas estruturados de resíduos sólidos transformam o Capibaribe num lixão a céu aberto. Em Toritama, a segunda cidade que mais produz jeans no país, as lavanderias que produzem os tecidos também precisam de apoio do poder público para não poluir o Capibaribe. Das cerca de 2.500 fábricas de jeans aqui de Toritama, em média, 80% são regularizadas pela Agência Estadual de Meio Ambiente, a CPRH. E o interessante é que há um movimento das próprias lavanderias para a criação de um selo sustentável que confirme os seus procedimentos não poluentes. Mas enquanto os avanços não vêm, o rio segue ameaçado. A população de Toritama já se acostumou a ver a água do rio mudar de cor para azul e até vermelha. Quando os rejeitos chegam ao rio, criam uma camada na superfície que impede a penetração do oxigênio, matando toda a vida existente ali. Mais cuidados significam um rio livre de danos ambientais irreparáveis. Depois de respirar fundo, agora é seguir a expedição. Quando a gente abre a torneira de casa, muitas vezes esquecemos de onde a água vem. A bacia do Capibaribe responde pelo maior número de reservatórios do estado, sendo composta por 13 barragens que, cheias, comportariam 800 milhões de metros cúbicos de água.
A Expedição Capibaribe chega a Surubim para conferir de perto a situação da maior delas, a barragem de Jucazinho. O problema é que tem faltado chuva há pelo menos 6 anos. A barragem de Jucazinho abastece 15 municípios do Agreste, como Caruaru e Frei Miguelinho, e está em colapso desde setembro de 2016. Fora essa daqui, as maiores barragens do Capibaribe são a de Carpina e a de Itapacurá, já chegando no Recife. Além de serem reserva de água para o abastecimento, as barragens são um mecanismo importante para a prevenção às enchentes e, por isso, a sua manutenção nesses períodos de seca é fundamental. Boatos de que alguma barragem dessa estourou, inclusive, já se repetiram e hoje fazem parte do imaginário da nossa gente. Mas falando sério e sem alarde, é preciso ficar de olho sim. Depois de acionado pelo Ministério Público, o governo federal faz reparos na estrutura da barragem de Jucazinho, que conta com infiltrações e fissuras na laje. Tudo para garantir a segurança em caso de chuvas fortes. Nossa expedição continua na estrada, seguindo o caminho do rio. O rio que nasce quase no sertão, cortando o nosso chão, parte seco, parte cheio, é o mesmo rio que dá o pão a milhares de pernambucanos. Com seus 74 afluentes, passando na vida de 2 milhões de pessoas, o Capibaribe é também fonte de subsistência. A nossa expedição chega ao Médio Capibaribe, composta por 10 municípios que vivem principalmente da pecuária mista e de corte. Aqui em Salgadinho, o cenário começa a se modificar, apresentando belas paisagens num leito mais volumoso. Um leito usado para dar água às criações de boi, carneiro, às plantações de cana, macaxeira, milho, abacaxi e feijão, os principais cultivos que brotam dessas margens. Chegando a Limoeiro, se inaugura o seu trecho perene. Daqui até o Recife, são mais de 80 quilômetros de margens permanentemente divididas pela água. O desenvolvimento econômico que vem do rio também se expressa através do turismo e das cooperativas de artesanato. Aqui em Limoeiro, o poder público pretende construir, neste local, o Centro de Artesanato Vale do Capibaribe, que inclusive terá um andar com vista voltada para o rio como atrativo. Outro caminho para o setor é explorar a riqueza dos engenhos seculares, erguidos à beira do rio. Explorado com todo cuidado, o Capibaribe também é fonte de desenvolvimento e renda. Seguindo viagem em direção a Foz, chegamos na Mata Norte do estado, em Paudalho, uma das cidades em que o rio Capibaribe tem as suas águas contaminadas pelo efeito perverso do crescimento urbano desordenado. A urbanização não planejada resulta na ocupação desordenada das áreas lindeiras do rio. Aqui nesse trecho, por exemplo, nós temos casas construídas no leito e até uma passagem de pedestre improvisada em pleno Capibaribe. A frágil infraestrutura para a coleta e destinação dos resíduos sólidos também é um problema em toda a bacia. São geradas 1.600 toneladas de lixo por dia. Resultado, uma agressão ao meio ambiente, um desrespeito à lei que determina o tratamento dos resíduos sólidos em aterros sanitários e a triste constatação: o rio Capibaribe vem se transformando num lixão e num esgoto a céu aberto. Cada vez mais perto do Recife, seguimos para São Lourenço da Mata, uma das mais antigas ocupações urbanas do nosso estado, que também trouxe ameaças ao rio. Daqui de São Lourenço até o Recife, mais de 60 fábricas estão instaladas bem pertinho do rio, algumas a menos de 100 metros do seu leito. Se é indiscutível a importância dessas empresas para o desenvolvimento do nosso estado, também é indiscutível a responsabilidade pela preservação e conservação dos recursos naturais. Promover parcerias entre o poder público e a iniciativa privada para proteger o Capibaribe representa um avanço produtivo que as próximas gerações certamente agradecerão. A viagem segue para o Recife, a cidade que se confunde com o rio.
Chegamos ao Recife, onde resquícios preciosos de Mata Atlântica dão as boas-vindas ao nosso rio. A grande estreia do Capibaribe em território recifense se faz aqui na várzea. Levantamento sobre a flora encontrada no entorno do rio identificou 74 espécies, como aroeira e engadoce. Na fauna, uma pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco também nos relata uma natureza exuberante. Há registros de 90 espécies, como a garça azul, o jacaré do papo amarelo e a lontra. As capivaras são facilmente encontradas, sinal de que o nome do rio, Rio das Capivaras, em tupi, é uma questão de justiça. Um pouco mais à frente, o respiro ambiental no entorno do rio caracteriza uma das mais importantes parcelas do que resta de Mata Atlântica em Pernambuco, Dois Irmãos. Uma área ambientalmente preservada de mais de 400 hectares continua fazendo as vezes da casa nesse desembarque aqui na capital. O Parque Estadual de Dois Irmãos é uma das 19 unidades de conservação situadas ao longo da bacia do rio. A maior parte delas fica localizada aqui, nesse trecho, o Baixo Capibaribe. Tomar todos os cuidados com a preservação é questão de sobrevivência nesse trecho onde a natureza persiste em brotar. Quantas vezes já escutamos que o rio Capibaribe seria usado para transportar pessoas? O sonho, que vem desde os anos 80, até parecia se tornar realidade há algum tempo atrás. Mas hoje está mais para a utopia. Os batelões, que são aqueles barcos que foram usados na dragagem, estão completamente abandonados, dividindo o espaço com gado pastando aqui em Apipulcos. Cerca de 60 milhões de reais foram gastos em parte da dragagem do rio. O problema é que sem manutenção, o trabalho e o dinheiro podem ter sido perdidos. O desejo de ver o Capibaribe usado como caminho de transporte fluvial levou o poeta João Cabral de Melo Neto a testar o projeto junto com a prefeitura há mais de 30 anos. Com um investimento de 289 milhões, contaria com 2 rotas, 7 estações e transportaria de Dois Irmãos ao Marco Zero 300 mil passageiros por mês. Aqui no Derby, pertinho do quartel, mais um exemplo de obra que virou utopia. Aqui neste local deveria ser uma estação de passageiros. A obra foi iniciada, mas foi abandonada. 2 auditorias, uma no Tribunal de Contas da União e outra no Tribunal de Contas do Estado, investigam as causas e as consequências dessa paralisação. Navegando na imaginação, o Recife aguarda um desfecho que possibilite integrar de verdade o Capibaribe ao nosso cotidiano. O rio ora lembrava a língua mansa de um cão, ora o ventre triste de um cão. Aquele rio jamais se abre aos peixes, ao brilho, à inquietação de faca que há nos peixes. Jamais se abre em peixes. Em 1950, o poeta modernista João Cabral de Melo Neto já marcava na literatura brasileira a dura realidade do rio Capibaribe. A dureza de suas palavras retratava um cenário subhumano de palafitas e mucambos. Hoje, 67 anos depois, o rio chega à sua foz cada vez mais um cão sem plumas, gritando, pedindo socorro. As palafitas mais do que nunca se confundem com o rio. E o grito do rio só não é mais alto do que o grito das pessoas que vivem nessas condições. Por outro lado, obras de habitacionais como essa aí, na Joana Bezerra, já gastou 12 milhões. Tiraria 400 famílias das palafitas e permanecem abandonadas. O esgoto sem tratamento também é um problema de grave repercussão. O estuário do rio, essa área influenciada pela salinidade do mar, tem, do Parque da Jaqueira ao Porto do Recife, mais de 115 pontos de descarga de esgoto. Aqui no Cordeiro, o que deveria ser uma estação de tratamento sob a responsabilidade da prefeitura, teve suas obras iniciadas em 2008. Já consumiu 14 milhões e está assim. A PPP da Compesa, outra ação fundamental para mudar esse cenário, também não engrenou. Nesse rio de desilusão, lembremos Chico Science. Recife, cidade do mangue, incrustada na lama dos manguezais,
onde estão os homens caranguejo. A expedição Capibaribe chega ao seu destino final e vem buscar nas palavras imortais dos poetas o rio dos nossos sonhos. O rio lá do Cais da Aurora, escondido, Capiberibe, Capiberibe, onde Bandeira viu seu primeiro alumbramento. Capibaribe de João Cabral, o Recife onde o rio some e esta viagem se finda. De Joaquim Cardoso, a beleza católica do rio, do Recife romântico dos crepúsculos das pontes. Capibaribe escreveu Austro Costa: meu rio, espelho do meu sonhar, quero fazer-te elogio, mas penso, se te elogio, é a mim que estou a elogiar. De Mauro Mota, o dia lavado pelo rio, o rio ninando o Recife criança em seus braços eternos. Aqui, com a mesma crença superlativa que nos caracteriza como povo e nos faz ter certeza que do encontro do Capibaribe com o Bibiribe nasce o oceano, encerro a nossa jornada. Sem adeus, porque na verdade aqui se inicia a nossa luta. Luta para trazermos de volta a poesia e beleza de ver viver, desde lá em Poção, o rio Capibaribe.